Atos, capítulo de número 17. Do versículo de número 23 até o versículo de número 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque enquanto eu passeava e observava os objetos de vossa adoração, e achei também no altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que vós adorais sem ser conhecido que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que no mundo há, sendo do Senhor os céus e também a terra. E não há templos feitos por mãos humanas, e também ele não é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá ordem, pois ele é quem dá todos a vida, o fôlego para todas as coisas. E de um mesmo sangue fez toda a geração dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, e lhes fixou previamente as ordens das épocas e as fronteiras de seus lugares de residência. E ele fez tudo isso para que todos venham a buscar a ele, se porventura apalpando pudessem achá-lo, ainda que certamente ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos, como algum de vossos próprios poetas também já disseram, porque também somos de sua linhagem. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, ou a escultura de arte e de imaginação de homens. Mas Deus, não tendo levado em conta o tempo da ignorância, agora manda que todos os homens, em todas as partes, se arrependam. Diga assim comigo: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui mais uma saga do grande apóstolo Paulo, que está agora na Grécia, pregando, anunciando as boas novas. E ele já tem passado pela Antípolis, como diz o versículo 1 do capítulo 17. Já tem passado pela Polônia e também pela Tessalônica, onde ele começa a igreja. Diz que Paulo também vai se encontrar com os irmãos bereanos. Outro dia pregarei aqui sobre os irmãos de Bereia, a qual Paulo fundamentou também a igreja do Senhor Jesus Cristo, fundamentada na palavra de Deus e de tudo aquilo que havia recebido do alto, com mais fielmente, de maneira veraz, de maneira feroz, fiel à palavra. Paulo ensinava aos irmãos de Filipos, como diz o capítulo de número 16, quando Deus envia um terremoto em meio ao cárcere, a qual ele e Silas estão presos sobre as pernas, e diz que assim eles anunciam as boas novas. Chegando em Tessalônica, eles vão anunciar o reino, vão anunciar as palavras de Cristo. Paulo nada mais, nada menos vai falar do que aconteceu em sua vida. Quando ele chega em Anfípolis, no versículo 1, ele vai
contar da mesma forma por onde ele havia passado e de tudo aquilo que Jesus havia feito. Em Apolônia também ele vai falar a única mensagem que ele sempre anunciou: de que Jesus havia morrido e de que Jesus havia ressuscitado. E esse Jesus que havia ressuscitado era o Jesus que havia se encontrado com ele. O tempo se passa, diz que por onde Paulo passa, a sua pregação aplaca as multidões se rendem ao Evangelho de Cristo. Quando ele chega na cidade de Corinto, capítulo de número 18, passam-se algum tempo, diz o versículo de número 5 do capítulo 18, que quando Silas e Timóteo vieram até aí a Macedônia, Paulo estava totalmente entregue por inteiro à pregação da palavra de Deus. Paulo estava totalmente envolvido na pregação do Evangelho de Cristo. O versículo de número 5, ele é bem enfático, quando diz que os seus discípulos, Timóteo e Silas, o encontraram, o apóstolo Paulo, totalmente mergulhado, dedicado, aproximado ao Evangelho de Cristo. Passado-se algum tempo, depois dele já ter ganhado a Timóteo, depois dele já ter ganhado a Silas, ele vai pregar agora na Macedônia, e ele fica sozinho, anunciando as boas novas. E os seus discípulos que haviam sido agarrados pelaquele evangelho verdadeiro, diz o versículo 5, que encontra o seu pai na fé, totalmente mergulhado, envolvido, pregando a palavra de Deus. Eles entendem que da mesma forma com que Paulo havia os ganhado para Jesus, Paulo agora continua com a mesma força, Paulo agora continua com a mesma garra, Paulo agora continua com o mesmo ânimo, Paulo agora continua com a mesma ousadia, Paulo agora continua com a mesma intrepidez, Paulo agora continua com a mesma vocação, com o mesmo interesse, Paulo agora continua com o mesmo ímpeto, pregando a palavra de Jesus Cristo, porque havia uma ilha de pessoas que ainda não o conheciam. Só essa palavra pode impactar o coração de alguém que acreditou que da mesma forma que salvava lá atrás, também pode continuar salvando nos dias de hoje. O que mais me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, ele que viveu 59 anos de idade, ele que viveu poucos anos de vida, 59 anos foi a sua idade. Da mesma forma que ele pregava do dia que se encontrou com Jesus, era a mesma forma também que ele pregava nos últimos dias de sua vida. Da mesma forma que ele anunciava para os seus discípulos, era a mesma forma também que ele anunciava nos lugares também que ele passava. Essa palavra nós temos que ter nos dias de hoje, a mesma palavra que nós acreditamos lá atrás, a mesma palavra que nós acreditamos quando nós nos encontramos a Ele, é a mesma palavra que anuncia que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus ainda continua vivo. É o Jesus que chegou em Corinto, é o Jesus que chegou na Grécia, é o Jesus que chegou na Macedônia, é o Jesus que chegou em Filipos, e é o Jesus também que chegou na nossa cidade, é o Jesus que chegou no Brasil, é o Jesus que chegou no nosso estado, e Ele está presente aqui essa noite. É o Deus do Evangelho. Outro versículo curioso é o versículo número 34, que diz que quando Paulo está pregando na Grécia, ele é levado até o ponto mais estratégico da Grécia, vai ser levado ao ponto mais conhecido de Atenas, que é o Areópago, e diz que ele prega para filósofos da época, homens letrados, doutores, com muita
muitas divergências filosóficas da época. E diz o versículo número 34, que alguns homens se uniram a ele e creram em sua palavra, entre os quais estavam também Dionísio, o Areopagita, que fazia parte do Areópago, e também uma mulher por nome Damares, e outras pessoas também estavam com eles. Paulo passa um tempo pregando na Grécia. Paulo vai para Atenas e é levado até o Areópago para anunciar ali as palavras que ele proferia, remetendo-se ao Deus desconhecido. E diz que de um tempo que ele passa pregando em uma terra totalmente politeísta, que acreditava em inúmeros deuses, diz que por muito tempo as pregações de Paulo não foram compreendidas e nem aceitas. Quando Paulo afunda a igreja em Atenas, a história também relata que poucos se converteram à pregação do evangelho. 97% depois da passagem de Paulo por Atenas continuaram sendo idólatras. Versículo de número 16 diz que Paulo se indignou com a idolatria que existia na cidade de Atenas. Paulo ficou indignado em saber com a idolatria que estava naquela cidade. O tempo se passa, Paulo prega, alcança algumas pessoas como Damares e como Dionísio. A igreja é fundamentada, os anos se passam e a história registra que durante muito tempo apenas 97% de Atenas, 97% de Atenas continuou sendo idólatra, continuou sendo politeísta, e apenas 3% se renderam à pregação do Evangelho de Cristo. 97% continuou na prostituição, na idolatria. 97% continuou vivendo como era do seu costume viver. Mas diz que 3% se converteu à pregação do Evangelho. Eu não sei se tu entende o que nós estamos fazendo no ano de 2021 com esse negócio de servir a Jesus. Tem tanta gente continuando da mesma forma. O mundo está indo aí da mesma forma. Tem gente até andando, retrocedendo, voltando para trás aos princípios antigos. Existe um número pequeno de pessoas que ainda continua crendo que a pregação de Paulo é uma pregação viva e eficaz. Eu quero lembrar você que essa noite, que nós nos importamos com multidões, que nós nos importamos com muita gente. Basta só uma minoria, basta só um punhado de gente, basta só poucas pessoas para acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus também está voltando, que Ele ainda continua vivo e que Ele é que dá crescimento no meio do seu povo. 3% foi a igreja que se fundamentou em Atenas. 3% foi que adorou ao Deus desconhecido. 3% foi o que fez a diferença na cidade de Atenas. 3% foi o que combateu a filosofia da época. 3% foi o que combateu os epicureus, que eram filósofos da época. 3% foi o que combateu os homens que tinham ideologias para ensinar, como diz o versículo de número 18. Diz que Paulo combateu os estoicos e os epicureus. Os epicureus eram homens que ensinavam em suas filosofias no Areópago. O que é um Areópago, pastor? Areópago é o ponto estratégico e
principal da cidade de Atenas na época de Paulo. O Areópago era como se fosse um senado, o que existe hoje no Brasil, onde estavam ali os homens mais influentes e preparados da cidade de Atenas, homens que ensinavam, julgavam e orientavam e discutiam as ideologias que regiam a Grécia na época. E diz que Paulo agora vai chegar na cidade de Atenas, e diz que ele é conduzido até o Areópago, o lugar mais importante daquela cidade. Sabe o que é que eu aprendo? Que o evangelho de Jesus Cristo, quando é verdade, quando ele verdadeiramente é gerado no coração de um homem, ele nos leva a lugares importantes, não para que eu seja totalmente colocado naquele lugar para fazer parte do sistema do Areópago, não. Deus nos coloca em lugares específicos para que o evangelho seja anunciado. Talvez esse tempo que nós estamos passando, muitas pessoas não entendem o que Deus está fazendo sobre a humanidade, mas eu creio que é um tempo onde Deus está colocando os seus filhos em lugares e posições que nós nunca deveríamos ter saído. É tempo de você assumir a sua posição, é tempo de nós assumirmos o nosso papel, é tempo de nós fixarmos as nossas estacas, é tempo de nós firmarmos os nossos passos, é tempo de nós irmos de encontro a esse mundo, é tempo de nós irmos de encontro ao Areópago, é tempo de nós irmos de encontro aos epicureus, é tempo de nós irmos até encontros aos estoicos, é tempo de nós combatermos as ideologias, é tempo de nós combatermos as filosofias, é tempo de nós combatermos o marxismo, é tempo de nós combatermos os sistemas que foram estabelecidos. Um homem com o evangelho no seu peito, um homem com o evangelho na vida, ele pode fazer a diferença. E eu queria que você levantasse a mão. Se você já tem o evangelho dentro de você, você é chamado para fazer a diferença no tempo de hoje. Você é chamado para fazer a diferença no tempo que se chama hoje. Homens que discutiam as suas ideologias. E o versículo de número 21 é curioso. Diz que todos os atenienses, os moradores de Atenas e os estrangeiros que estavam residindo ali, em nenhuma outra coisa se interessavam em falar, senão em dizer ou em ouvir as últimas novidades. Diga-se comigo, tem novidade acontecendo. Só para você ter ideia, a Grécia era um país politeísta, onde acreditava em inúmeros deuses. E Paulo está passando pela cidade de Atenas e diz que ele observa nos lugares de adoração naquela cidade muitos altares para diferentes deuses. E diz que ele encontra um altar para o Deus desconhecido, versículo de número 23. E ele começa a pregar, a falar desse Deus desconhecido. E diz que ele é levado até o Areópago para explicar que conversa é essa de Deus desconhecido. Diz que ele está pregando, falando, ele vai falar sobre a criação, vai falar sobre a natureza, vai falar sobre os limites que Deus estabeleceu na sua criação. Eles não entendem nada. Mas diz que em Atenas naquela época todo mundo não só se falava em um outro assunto a não ser sobre as últimas novidades. O que Paulo pregava era isso em Atenas. Eu estou pregando, falando de um Deus desconhecido, que nasceu em Belém, nasceu do ventre de uma mulher pecadora, nasceu em uma cidade simples, nasceu em uma manjedoura, teve que fugir para não morrer. Eu estou falando desse Deus. E na cultura grega na época era impossível um Deus sofrer o que
esse Deus desconhecido que Paulo está pregando ter passado como Deus. Era impossível um Deus passar por tudo o que o Deus de Paulo passou, e ele está falando. Aí Paulo está pregando: eu estou falando de um Deus que nasceu do ventre de uma mulher. Estou falando de um Deus que nasceu em uma cidade simples. Estou falando de um Deus que nasceu em uma estribaria. Estou falando de um Deus que teve que fugir para não morrer à espada. Estou falando de um Deus que foi carpinteiro. Estou falando de um Deus que habitou no meio dos homens. Estou falando de um Deus que teve sede. Estou falando de um Deus que sentiu fome. Estou falando de um Deus que deu vista a cegos. Estou falando de um Deus que chorou. Estou falando de um Deus que teve medo. Estou falando de um Deus que ressuscitou mortos. Estou falando de um Deus que também morreu. Estou falando de um Deus que ressuscitou. Estou falando de um Deus que está no meio de nós. Estou falando de um Deus que falou comigo. Estou falando de um Deus que vocês ainda não conhecem. Estou falando de um Deus que vocês adoram, Deus desconhecido. Estou falando de um Deus que vocês nunca viram. Para os gregos isso é impossível. Um Deus sofrer tudo isso, um Deus passar por tudo isso, um Deus suportar tudo isso, um Deus teve que se estabelecer a tudo isso. Mas sabe o que é que eu aprendo? O que Paulo está pregando lá em Atenas, o que Paulo está dizendo lá na Grécia Antiga, sabe o que é que ele está dizendo? Eu estou falando do Deus desconhecido. Eu estou falando do Deus que vocês ainda não conhecem. Eu estou falando do Deus que é diferente. Eu estou falando do Deus que é diferente de todos os deuses. Eu estou falando do Deus que vocês jamais viram. Eu estou falando do Deus que vocês nunca conheceram. Eu estou falando do Deus que é totalmente diferente. Eu estou falando do Deus que é totalmente incompreensível de todos os deuses que existem em Atenas. Paulo está dizendo: o Deus desconhecido que eu os prego é um Deus que é diferente. O Deus que nós servimos é um Deus diferente. O Deus que você serve é um Deus diferente. O Deus da igreja é um Deus diferente. O Deus desse mundo é um Deus diferente. O Deus que você se entregou a Ele é um Deus diferente. É um Deus desconhecido para o mundo, mas Ele ainda é Deus desse mundo. Ele ainda é Deus da igreja. Ele ainda é Deus da família. Ele ainda é Deus da verdade. Ele ainda é Deus do evangelho. Ele ainda é Deus de Paulo. Ele ainda é Deus de você. Ele ainda é Deus dos seus filhos. Ele ainda é Deus de tudo e de todos. É o Deus desconhecido. Paulo está dizendo: o meu Deus que eu vos prego é um Deus diferente. É um Deus que vocês ainda não conhecem. É um Deus diferente de tudo isso. Isso que Paulo está pregando. E no versículo de número 18, diz que os filósofos da época, os epicureus e os estoicos, homens que acreditavam em suas filosofias, e são os discípulos desses homens que anunciam suas próprias crenças. Os epicureus acreditavam que o prazer era o centro principal, ou o objetivo principal da vida. Os discípulos de Epícoro, o filósofo ateniense, eles só pensavam nos seus próprios prazeres. Os discípulos estoicos, os discípulos de Zenon, eles acreditavam e ensinavam acerca da autoestima equilibrada. Pessoas que mesmo em meio a qualquer tragédia que acontecesse, conseguiam se comportar de maneira equilibrada, de maneira forte. Eles não demonstravam fraqueza. Os estoicos, os discípulos de Zenon, eles não demonstravam fraqueza em meio à maior tragédia que pudesse acontecer. Os estoicos, os epicureus, acreditavam
que a razão principal da vida estava em buscar o seu próprio prazer. Aí vem Paulo pregando de um evangelho, falando de um Cristo que abriu mão do seu próprio prazer, que abriu mão do seu próprio deleite, que abriu mão de tudo que tinha, de tudo que era, para que nós viéssemos ter prazer nele. Quando Paulo está pregando em Atenas, as duas escolas maiores de filosofia são essas: os estoicos e os epicureus. E os epicureus ensinavam que a minha alegria, a minha satisfação, o meu deleite, o meu prazer era a razão principal da vida. E Paulo aparece pregando, falando de um Cristo, dizendo: eu conheço, eu estou falando de um Deus desconhecido, que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação, por ganância, por interesse, por altivez, por plano ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio para que nos desse o prazer da vida, ele veio para que nos desse a verdadeira vida. Eu estou pregando agora sobre esse Deus desconhecido, que vocês têm um altar para eles, mas vocês ainda não conhecem. Os estoicos acreditavam, discípulos de Zenão, que o equilíbrio fazia parte de uma filosofia de vida, de um ideal de vida. Uma pessoa bem sucedida na época de Zenão ou de Epícoro era uma pessoa equilibrada, independente da situação que vivia. E eu me lembrei da pandemia que nós estamos vivendo. Será que você ainda está equilibrado? Paulo aparece pregando, falando em um berço filosófico, cheio de ideias, cheio de R's e S's, cheio de filosofias e palavras bonitas. Aí Paulo aparece pregando, dizendo: eu estou falando de alguém que pode nos dar o verdadeiro equilíbrio nessa vida. Eu vos prego de um Deus desconhecido, que ele verdadeiramente pode vos equilibrar, que pode ser a razão da existência, que pode ser a razão para a tua vida, que pode ser a esperança para a tua vida. Esse mesmo Deus desconhecido é o Deus que o mundo ainda não conhece, mas eu creio que nós somos um povo, uma igreja que nós conhecemos esse Deus, e nada vai roubar o nosso equilíbrio, nada vai roubar o nosso prazer nele, nada vai roubar a nossa esperança. Não são ideologias, não são ideias, não são ensinamentos, nada vai roubar o nosso equilíbrio e o nosso prazer que está no nome de Jesus Cristo. Só nele nós temos esperança, só nele a humanidade tem esperança. E no versículo de número 18, irmão, diz que os homens ficam perturbados. E diz a última parte do versículo: o que tu está pregando para nós? Parece ser pregador de deuses estranhos, parece que tu é um paroleiro, parece ser tu homem de falar muito. Paroleiro é isso: homem que muito fala, homem que muito diz, homem que muito argumenta, homem que estica a conversa. Paroleiro era um ditado ateniense. Aí diz que os homens do Areópago diz: parece que tu era um paroleiro, parece que tu falas muito, parece que o que tu pregas é sobre deuses estranhos, vírgula, porque Paulo pregava o evangelho de Cristo e falava sobre a ressurreição. Nós não devemos falar muito, nós só devemos falar do evangelho de Cristo. Como diz um amigo meu, quando estivermos pregando para o pecador que está lá na rua, quando estivermos pregando para qualquer outra pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, temos que arrancar o pronome eu da minha vida.
Quando nós estivermos pregando, nós não podemos, muitas das vezes, eu sei que a força do hábito, não existe pecado nisso, mas nós não temos mérito algum no Evangelho. Às vezes dizemos: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu oro, eu busco, eu prego, eu canto, eu sou, eu faço, eu fiz, eu vou fazer, eu fui, eu orei. Qual é o dia que o Senhor abre a oportunidade para alguém pregar de outra igreja na sua igreja? Eu disse: não tem nenhum dia que eu abra exceção para alguém pregar. Todos os dias tem alguém para pregar o Evangelho. Todos os dias tem alguém para anunciar o Evangelho. Seja alguém que eu bote para pregar, eu digo: prega o Evangelho. Seja quando alguém diz, eu digo: tu vai pregar hoje na terça, eu digo: prega o Evangelho. O que está faltando hoje nos púlpitos, o que está faltando hoje nas igrejas, é tirar a marca, é tirar o DNA do homem do púlpito, é tirar o caráter do homem do púlpito, é tirar o pronome eu do homem do púlpito e anunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho da ressurreição de Cristo. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que leva para o céu, é o Evangelho que dá arrependimento, é o Evangelho que ressuscita, é o Evangelho que nos dá vida, é o Evangelho e não o homem que prega o Evangelho. É o Evangelho que é anunciado. O poder não está na voz ou na eloquência do que prega, mas sim na mensagem que é pregada. Diz que eles não entendem. Versículo 19: então tomaram Paulo e levaram até o Areópago, dizendo: podemos saber que ensino novo é esse que tu nos fala? Diga-se comigo: a palavra de Deus é algo novo todos os dias. Os atenienses já têm adorado muitos deuses, e o que Paulo vai pregar para eles é tudo que Paulo já tem pregado lá atrás, mas para ele é algo novo. Mas para Atenas é algo novo. O que Deus tem para o Brasil é algo novo. O que Deus tem para o nosso estado é algo novo. O que Deus tem para nossa cidade é algo novo. O que Deus tem para nossa família é algo novo. O que Deus tem para nossa igreja é algo novo. Nunca pense que Deus já fez tudo o que poderia ser feito em tua vida. Não tem nada bom que não possa ser melhorado, e não existe nada ruim que não possa ser consertado. Quando parecer ser o final na tua vida, lembre-se: Deus ainda tem um vinho novo para ser preparado sobre a tua vida. Quando você pensar que tudo está destruído, acabou, já é o fim, lembre-se: Deus ainda tem algo novo. Deus ainda tem um vinho novo para ser derramado e transformado no meio da nossa vida. Deus ainda tem um vinho novo. Deus ainda tem uma palavra nova. Deus ainda tem novidade da parte dele para o seu povo. O Evangelho é boa nova, o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é salvação, o Evangelho é transformação, o Evangelho é arrependimento, o Evangelho é verdade, o Evangelho é sal, o Evangelho é luz, o Evangelho é sustento, o Evangelho é pão, o Evangelho é água, o Evangelho é esperança, o Evangelho é tudo que nós estamos precisando. Versículo número 20: porque tu, ó homem, traz aos nossos ouvidos ensinamentos estranhos, esquisitos em outras traduções, e queremos nós saber de tudo isso que tu fala. O verdadeiro Evangelho, ele vai causar comichão nos ouvidos
Você que está aí, que queira fazer, coloca o dedo assim no ouvido, você sozinho. Dê uma de louco comigo. Meu Deus me mandou fazer isso lá no quarto, quando eu orava. O verdadeiro evangelho causa comichão nos ouvidos. O que é comichão, pastor? Comichão é uma coceira ensurdecedora, uma coceira terrível. É uma coceira que parece não ter fim. Depois que um pequeno mosquito ferroa e deixa seu ferrão encravado. Você lembra quando Paulo está dizendo assim: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, instrua, ensina, corrija, repreenda em tudo aquilo que eu te ensinei, exorta, edifica. Porque surgirão tempos em que surgirão pessoas que terão comichão nos ouvidos de ouvir a sã doutrina, e amontoarão, trarão para si doutores que falarão, pregarão sobre fábulas profanas, histórias e carochinha. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Comichão nos ouvidos é uma coceira que parece não ter fim, e fica aquela coceira depois que um pequeno mosquito ferrou e deixa seu ferrão encravado. Sabe quem é Paulo em Atenas? Sabe quem é Paulo na Grécia? Sabe quem é Paulo no Areópago? Um pequeno mosquito enviado por Deus, que lançou o seu pequeno ferrão da pregação do evangelho. E aqueles que escutaram dizendo: fala para nós, porque nossos ouvidos têm escutado algo diferente. Fala para nós, porque nós estamos querendo ouvir. Os nossos ouvidos têm escutado algo novo que nós nunca escutamos. Ei, levante a mão para cima, levante, pelo amor de Deus. Eu ministro sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, que Deus vai colocar palavras sobre a tua boca, que quando você abrir e fechar a tua boca, vai gerar incomodação na vida de outras pessoas, vai gerar incômodo na vida de outras pessoas. As pessoas sentirão incômodo e dirão: meu Deus, que é isso? Meu Deus, que é que ele fala? Meu Deus, o que é que ela está falando? É o evangelho do poder de Cristo. Você vai pregar a palavra do evangelho de Cristo. Vai ser algo novo e Deus vai colocar na nossa boca. As pessoas vão dizer: vem, Paulo, vamos até o Areópago, versículo 20. Porque tu trazes, tu falas, tu pronuncias, tu anuncia aos nossos ouvidos coisas estranhas. Diga para esse irmão que está do lado, diga para ele: você sabia, diga para ele, você sabia que tem pessoas nessa cidade que nunca escutaram o verdadeiro evangelho, e quando nós pregarmos vão dizer: ah, isso é estranho, porque nunca conheceram o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, para quem nunca conheceu, é estranho. O verdadeiro evangelho, para quem nunca conheceu, é pesado. O verdadeiro evangelho, para quem nunca conheceu, diz que não precisa ser assim. O verdadeiro evangelho, para quem nunca conheceu, diz: ah, erro de interpretação. Não, é o evangelho. O verdadeiro evangelho causa comichão nos ouvidos. O verdadeiro evangelho causa incômodo nos ouvidos. O verdadeiro evangelho é incompreensível pelos que nunca me escutaram. E Deus precisa pegar os pequenos Paulos. Levante a mão que quer ser usado. Que Deus faça de você um pequeno besouro com ferrão agudo, e que você possa pregar o evangelho que causa comichão nos ouvidos de pecadores. Que Deus possa te encher da verdadeira essência do evangelho, e que você possa ser um pregador no Areópago dessa cidade. Aí o 21 vai dizer:
Ninguém consegue falar de outra coisa a não ser de todas essas novidades. O Evangelho de Cristo é novidade. O Evangelho de Cristo é boa nova. Deus coloca um pequeno homem em um lugar para anunciar o Evangelho. Pastor, e o versículo de número 28, que diz que nele vivemos, e nele nos movemos, e nele nós existimos. Não dá mais tempo, fica de pé. Paulo está dizendo para os atenienses: sabe por que vocês vivem? Por causa do Deus desconhecido que vocês adoram e não sabem quem é. Paulo está dizendo: sabe por que vocês se movem? Por causa do Deus desconhecido que vocês adoram e vocês não conhecem. Sabe por que vocês existem? Versículo 28. Por causa do Deus desconhecido que vocês adoram e vocês não conhecem. Quando Deus me disse isso à tarde, eu chorei. Diga-se comigo: porque nele vivemos, porque nele andamos, porque nele existimos. Paulo está dizendo: não é por conta de nenhum desses deuses, é por causa do Deus desconhecido que vocês adoram. Será que nós conhecemos esse Deus desconhecido? Será que nós temos simplesmente um altar para esse Deus na nossa casa? Ou numa parte do nosso coração, e as outras partes do nosso coração é para outras áreas da nossa vida, para outros deuses? Só para você ter ideia, irmão, em Atenas, o único altar que não ia ninguém para queimar incenso, para deixar alguma coisa, era no altar do Deus desconhecido. No altar do Deus desconhecido não tinha imagens, não tinha estatuetas. Eles só vão saber quem é esse Deus desconhecido quando Paulo chega lá. Quem é Paulo, pastor, em Atos 17? É o Evangelho de Cristo. Você só vai saber quem é o Deus desconhecido, que lhe dá vida, que lhe faz andar, que lhe coloca de pé, que lhe sustenta, que conduz você até esse lugar, quando você escutar o Evangelho. Depois que Paulo passa por Atenas, 3% se convertem a Jesus Cristo. 97% continuam idólatras, como diz o versículo número 16. 3% se comprometem a servir o Deus desconhecido. Sabe o que é que eu aprendo de 3% que adoram? E meu a 97% de que não buscam? Que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. É bem pouquinho. A outra lição que eu quero aplicar para nós orarmos, o que Paulo está dizendo para eles, o que Paulo está dizendo para os dias de hoje, é que esse Deus continuará sendo desconhecido para mim, se eu não abandonar os outros deuses que existem em minha vida.
Versículo de número 30 diz assim: mas esse Deus desconhecido, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, esse Deus desconhecido manda agora que todos os homens, em todas as partes, lugares, se arrependam. Porquanto ele estabeleceu um dia a qual irá julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, do que tem dado a certeza a todos que ele ressuscitou dos mortos. Mas quando os cidadãos atenienses ouviram os do Areópago Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns encarceraram e outros gritaram dizendo: ouviremos de ti outra vez sobre isso. Porém Paulo saiu do meio deles, mas alguns homens se reuniram com ele, e as quais estavam também Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros também creram. Esse Deus continuará sendo Deus desconhecido para mim, enquanto eu não abandonar os outros deuses que estão roubando o lugar de Deus. Coloca a mão no peito, coloca a Bíblia no assento e faça essa pequena oração comigo. Diga assim: meu Deus, me ajuda a te conhecer, o Deus desconhecido, o Deus que eu penso que eu conheço. Diga: eu quero que meu coração seja totalmente teu. Não existe espaço, diga, não existe espaço para outro Deus. Meu coração é teu, meu coração é teu. Oh Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha se revelar a nós. Senhor, muitas das vezes eu penso, Senhor, que te conheço, mas eu ajo, Senhor, de maneira como se nunca eu tivesse te conhecido. E isso, Senhor, me faz lembrar, Senhor, que eu sou alguém, Senhor, que faço parte de um povo que ainda não teve comichão nos ouvidos. Senhor, gera comichão nos nossos ouvidos para escutar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Nos ajuda, Senhor, a aborrecer, a esquecer, a afastar de nós a idolatria, Senhor, as coisas erradas. Nós queremos, Senhor, amar simplesmente a Ti, o verdadeiro Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar do dinheiro, da ganância, da mentira, da lascívia, da pornografia, Senhor, desse século, que tanto, Senhor, afasta os Teus filhos de Tua presença. Deus, afasta de nós as doenças desse mundo, afasta de nós, Senhor, as mazelas dessa época, depressão, síndrome bipolar, crise de ansiedade, vírus, doenças, moléstias. Afasta de nós a má influência, Senhor, do que nós achamos que é certo, como os epicureus, os estoicos, ensinamentos, Senhor, que nada edificam, e nós esquecemos o Teu evangelho. Senhor, o Teu evangelho é coisa nova. Não existe outro Deus além do Deus desconhecido. Senhor, o mundo não Te conhece, Senhor, mas nós, Senhor, almejamos Te conhecer. Eu quero, Senhor, que minhas filhas se conheçam. Eu quero, Senhor, que o Senhor me leve mais profundo a Te conhecer, Senhor, na totalidade de Tua presença. Eu não quero, Senhor, ser meramente um cultuante.
Senhor, eu não quero alguém que ser alguém que seja crente. Eu não quero, Senhor, ser alguém que venha para o culto. Senhor, eu não quero ser alguém que simplesmente pregue. Eu quero, Senhor, ser alguém que te conheça. Eu quero ser alguém transformado. Eu quero que o Senhor me capacite. Eu quero que o Senhor capacite, Senhor, o povo que o Senhor deu para me cuidar, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não posso, Senhor, converter, mudar o caráter de ninguém. Mas o Deus desconhecido, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Senhor, nos leva a te conhecer nesse tempo tão difícil. Senhor, nos leva a conhecer-te a ti, ó Pai, nesse tempo tão caótico. Senhor, nos leva a te conhecer, nos leva, Senhor, a uma intimidade mais profunda. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do nosso tempo. Tenha misericórdia dos nossos dias. Tenha misericórdia, Senhor, dos dias em qual estamos vivendo. Senhor, nós apenas conhecemos a ti, Senhor. Hoje eu reconheço, ó Pai, pela nossa pouca fé. Hoje eu reconheço, ó Pai, que nós apenas te conhecemos de ouvir falar. Mas eu creio, Senhor, que os nossos olhos te contemplarão. Eu creio que os nossos olhos te verão, Senhor. E eu espero por esse tempo. Eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive e que em breve se levantará e me porá de pé sobre a sua rocha. Leva-nos para casa, Senhor, em paz, em segurança, debaixo da tua potente e poderosa mão. E da mesma forma que o Senhor nos deu o dia de hoje, que o Senhor também nos dê amanhã, para viver em paz, em comunhão contigo e conhecendo Deus desconhecido. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor. E se você crê como eu creio, diga-se comigo, amém! Sauda teu irmão com a paz.